se de repente os supermercados fechassem e o dinheiro não comprasse mais comida? O que você faria para se alimentar? Hoje, o que você sabe plantar para comer? No campo, o sustento vem do conhecimento passado de geração em geração. Sapé, no interior da Paraíba, por exemplo, cultiva há décadas mais do que alimentos. Cultiva resistência, luta e história. Nessa região da Paraíba, as ligas camponesas deram representatividade à voz dos trabalhadores rurais. Em Sapé, Elizabeth e João Pedro Teixeira sonharam com um Brasil onde quem trabalha a terra tivesse o direito de viver dela com dignidade. Mas esse sonho custou caro. Em 1962, João Pedro foi assassinado a mando de latifundiários que viam na luta da reforma agrária uma ameaça. Naquele momento, a vida de Elizabeth, que hoje celebra 100 anos, ganha um novo caminho. Antes de 62, ela vivia nesse ambiente, mãe, pai e os filhos, e ela cuidando da vida do lar. Em 62, com o assassinato de João Pedro Teixeira, ela simplesmente diz: eu marcharei na tua luta. Aquilo que ele sempre perguntava, que ele dizia que ele ia morrer, e se ela continuava na luta, ela só deu a resposta quando ele está morto, e ela, segundo ela, pega na mão dele e diz: você sempre me perguntou se eu continuaria a luta. Hoje eu te digo, eu marcharei na tua luta. A vida de Elizabeth e dos 11 filhos foi ameaçada e virou ameaça. Ela foi presa e passou por mais uma tragédia familiar: a morte de uma das suas filhas. Essa dor permaneceu para quem viveu esses momentos dentro de casa. Eu vi a morte da minha irmã. E eu era pequena, mas eu lembro de tudo. Eu lembro de tudo eu lembro. Lembro como que fosse hoje. Tudo. Lembro de tudo. Lembro do dia do assassinato do meu pai, quando a pessoa chegou dando a notícia à mamãe. Eu lembro de tudo. Que a pessoa chegou de manhã, ele foi assassinado da tardezinha, mas mamãe só veio saber no outro dia de manhã. Mais ou menos umas 6h30 para 7 horas da manhã. Durante a noite, mamãe passou a noite sem saber que ele tinha sido assassinado. Com o golpe de 1964, Elizabeth foi presa mais uma vez. Enfrentou a cadeia por meses até conseguir a liberdade. Mas voltar para Sapé não era uma opção. Ela recebe um comunicado de que se ela voltar para casa, ela vai ser assassinada. E aí, o que é que ela faz? Os filhos, nesse período de prisão, os filhos vão ser distribuídos entre os familiares. Elizabeth fugiu para o Rio Grande do Norte, onde viveu por 17 anos escondida. Só depois da anistia, pôde reencontrar os filhos. Hoje, aos 100 anos, as marcas no rosto e nas mãos contam tudo. Assim como no olhar e no sorriso. Ela não para, eu acho que parou agora por força da biologia, né, da idade dela. Mas é uma pessoa de luta e o legado dela é histórico, o legado dela é visto, eu acho que está para além até da história, vai ficar registrado, né, para os nossos filhos, nossos netos. Foi aqui em Sapé que a luta pelos direitos dos trabalhadores nasceu com Elizabeth e João Pedro Teixeira. 100 anos depois do nascimento dela, trabalhadores do campo ainda acreditam que é da terra de onde vem a força para o trabalho e para a dignidade. E ainda existem muitas Elizabeths. Dona Anita e a filha Jácia vivem do que plantam. São elas que comandam o roçado e levam para João Pessoa alimentos livres de veneno, frutos de um trabalho que exige coragem e amor. No assentamento Padre Gino, em Sapé, 62 famílias vivem da agricultura familiar. A produção é variada: hortaliças, tubérculos, goma de tapioca, bolos e doces. Boa parte desses produtos chega até as mesas da capital através da Feira da Ecovárzea, a primeira agroecológica da Paraíba, que resiste há mais de 20 anos. A Ecovárzea, ela representa trazer saúde à mesa de cada um cliente nosso, né? A gente produz saúde para cada um, tanto para os clientes como para a gente que somos um produtor. Tudo que ele tem, ele vende, graças a Deus. Então, gente, é bom demais, porque hoje em dia viver de um salário mínimo não dá, né, para sobreviver.
Mas aqui, graças a Deus, cada um ganha mais do que isso, da sua própria produção. Para quem consome, cada alimento carrega mais do que sabor. Traz um compromisso com a saúde e com a valorização da agricultura familiar. Acredito muito nisso, e isso é tanto verdade que os clientes daqui, você pode perguntar a muitos deles, dificilmente adoecem. Por quê? Porque tem seu sistema imunológico fortalecido com o alimento orgânico, fortalecido com a comida de verdade. A comida aqui, ela contém afeto, ela contém amor, ela contém o suor do trabalho digno, e isso é muito importante. Eu acho que as energias se trocam e aqui a gente consegue perceber isso no nosso corpo, na nossa alimentação, no nosso dia a dia. E os números mostram que, apesar das dificuldades, a luta por um campo mais justo segue viva. Segundo o INCRA, há 313 assentamentos na Paraíba, onde vivem mais de 14 mil famílias. Juntas, elas ocupam cerca de 282 mil hectares, o que equivale a 5% da área do estado, e estão em 100 cidades. Cidades como Cruz do Espírito Santo, Pedras de Fogo, Alagoa Grande e Sapé lideram um ranking de famílias assentadas. Mas para quem planta e colhe o presente, existe a incerteza de quem vai semear o futuro. A gente já está no risco de mão de obra, porque a gente procura, não encontra mais não. É que eu estava falando, a gente vai ter dinheiro, mas não vai ter o que comprar. Porque os agricultores que se tem é as pessoas mais velhas, e essas pessoas mais velhas já vai ficando sem poder trabalhar, né? Porque já vem a doença, não é a idade, mas já vem outras fragilidades no dia a dia do corpo deles. Por quê? Porque já vem de muitos anos trabalhando. E hoje a gente está vendo que o jovem não quer trabalhar na agricultura, é muito pouco. Mas todo esse esforço ainda não equilibra a balança para muitas famílias paraibanas. A insegurança alimentar é uma realidade dura no estado. Dados do IBGE mostram que em 2023, mais de 1,5 milhão de paraibanos estavam em insegurança alimentar, o que representa 37,4% da população. Isso significa que quase 4 em cada 10 paraibanos não têm acesso pleno e regular a alimentos em qualidade e quantidade suficientes. Diante desse cenário, fortalecer a agricultura familiar e garantir o acesso à terra são caminhos para combater a fome e promover a segurança alimentar. Em 30 anos, a quantidade de assentamentos na Paraíba produzindo e cultivando aumentou mais de 500%. Mas ainda falta. O estado da Paraíba, nos últimos anos, vem destacando na questão de aumento de produção e de acesso ao mercado. A exemplo do PAA, que ampliou-se de uma forma significativa, o governo federal entrou com quase 5 milhões e 400 e o governo do estado com o mesmo valor para ampliar. Então foi um número muito maior de famílias acessando esse mercado institucional. O próprio PENAI, os municípios e o próprio governo do estado têm aumentado esse percentual dos 30% mínimo. E alguns municípios estão chegando a 90%, até alguns municípios chegam a 100% da aquisição da agricultura familiar. E esperamos, é claro, que essa produção seja cada vez aumentada, já que muitas políticas públicas têm chegado. A luta de Elizabeth e João Pedro Teixeira não foi em vão. 100 anos depois, a terra continua sendo sustento, esperança e resistência. Elizabeth vive nos assentamentos que aguardam a reforma agrária, vive nas feiras que garantem a renda aos camponeses, vive nas mulheres que trabalham a terra e fazem dela um território de luta. Sou Elizabeth Teixeira. Você já viu falar? Elizabeth Teixeira, eu sou Elizabeth Teixeira.